Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje tem tema jurídico aqui no Consulta ao Doutor. A gente começa o programa falando sobre os crimes virtuais e os direitos do consumidor. Em seguida, a gente vai falar de sensibilidade nos dentes e bruxismo. Se você se identifica, já aproveita para tirar a sua dúvida. E a gente encerra o programa falando sobre a saúde da nossa coluna, como evitar os problemas. Aproveita a oportunidade, tire suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial, o nosso canal no YouTube, Hit TV ao vivo, e o site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, aguardo a sua sugestão de tema para as nossas próximas entrevistas. @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Tem tema jurídico hoje aqui no Consulta ao Doutor, super em alta, para a gente fazer, assim, o melhor conteúdo de prevenção desses crimes virtuais, e teremos oportunidade também de falar de direitos do consumidor e quão relacionados esses dois temas estão também. Nosso convidado é o doutor Leandro Nava, advogado, professor universitário e mestre em Direito Digital. Primeira vez aqui no Consulta ao Doutor, estou felicíssima de te receber. Já assisti a entrevistas suas. Obrigada por ter vindo, doutor. Eu que agradeço, Denise. É uma grande oportunidade e um beijo a toda a equipe. Olha, ninguém quer ser vítima de crimes virtuais, mas assim, parece que todo dia alguém que você conhece sofre uma situação super desagradável. Não é só uma percepção, tem dados para isso, né? Exatamente. Não é uma percepção, é uma grande realidade. Por quê? O Brasil, hoje, é o país que mais sofre golpes em todo o mundo. Tem aí uma estimativa que a cada 58 segundos um brasileiro sofre algum golpe, seja oriundo da internet, telefone, meio digital, de alguma forma. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a melhor situação é a prevenção. É a pessoa ficar atenta ao contato, seus dados pessoais, sigilo, dados bancários. E quando eu falo dado pessoal, Denise, não é só o RG, CPF, conta de banco. Toma cuidado com a sua conta na sua rede social. Quem mostra muito, se expõe muito. E, infelizmente, o brasileiro é muito criativo. Se ele usasse isso para o bem, o Brasil seria a maior potência mundial. Mas, infelizmente, nós temos esses problemas. E as próprias pessoas dão as respostas para que criminosos se aproveitem, né? Eu Exatamente. sei, a internet tem uma série de trends bacanas, né? Onde os seus amigos poderiam curtir junto com você, só que a maioria das pessoas até ganha dinheiro com a internet, então os perfis são abertos, pessoas que você nunca viu na vida, não conhece, né? Não tem acesso, e aí a gente vai respondendo, né? Idade, apelido, que você mais gosta, seu restaurante favorito, com que frequência você vai a esse restaurante, filhos, nome, idade, né? Data então, de aniversário. Isso aí, a gente está entregando tudo, na verdade, Exatamente, esse é um grande problema. Antigamente nós tínhamos alguns golpes, que, por exemplo, do falso sequestro. A pessoa ligava. Normalmente eram oriundos inicialmente de penitenciárias, hoje não são mais. Também são, mas não exclusivamente. E aí o que acontece? Antigamente, ainda acontece, mas não com tanta frequência. A pessoa liga e fala assim, mãe, o que foi, Leandro? Pronto. A pessoa já sabe o meu nome. É isso, né? O que está acontecendo? Não, porque me sequestra. Quem te sequestrou? Você não estava com a sua esposa, com a sua filha, com o seu irmão? Já sabe que tem filho, irmão, esposa, alguma coisa. Ou seja, todas as informações, no momento ali do calor da emoção, a pessoa vítima acaba passando. E aí, lógico, o brasileiro vai atualizando essa questão e vai aplicando golpes por telefone, ou seja, centrais. Eles mandam um SMS para você, como, por exemplo, você fez uma conta no Banco Bradesco, o Nubank é um dos campeões disso, infelizmente. Não que ele pratica, ao contrário, o banco é vítima, né? E eu não faço propaganda aqui de nenhuma instituição, só estou falando o nome justamente porque é um fato notório. E aí o que acontece? A pessoa recebe um SMS
porque houve uma compra no valor de 5 mil. Autoriza? Aí, quando você fala não, você clica, já bate na central, literalmente é uma central do crime, com call center, com ligações, a questão de uns 40 dias, a Polícia Civil do Estado de São Paulo estourou uma central dessa ali em Barueri, tinham mais de 1.000 linhas de telefone fixo, entre celular e fixo, na verdade. E aí vários WhatsApps webs abertos, vários celulares, tinha mais de 50 celulares conectados, com as pessoas fazendo o quê? Mandando essas mensagens. A pessoa clicou, não. Aí a pessoa automaticamente já liga, tudo bom? Meu nome é tal, eu sou da Central de Segurança do Banco, eu falo com a senhora Denise, confirma seu nome completo. Você está achando que é alguém do banco, você confirma para mim os 3 últimos números do CPF. Ou ele fala, eu vou falar a data do seu nascimento, aí porque ele já pegou na rede social. Então, a data de nascimento, confere o ano para mim. Se ele fala 13 de janeiro, por exemplo, aí você fala de 1900 e alguma coisa. Ou jovens há mais tempo, aí falam 2000, por exemplo. Né? E aí, por aí vai. Ou seja, ele vai te induzindo a que você mesmo... vai dando as respostas. Exatamente. Né? E o grande problema, nós tivemos nesse ano 3 grandes perdas ou invasões de dados pessoais. Isso é um sério problema que vivemos. Nessa adaptação do mundo físico para o mundo digital, a preocupação com a manutenção e proteção de dados ainda não é levada a sério. As pessoas não entendem o risco que é a exposição das informações. Seja pelo simples fato de, por exemplo, quando você vai comprar um remédio, você que está aqui nos assistindo aqui na RIT TV, você vai lá na farmácia e vai comprar um remédio. O farmacêutico pergunta se você quer o CPF, você vai e coloca, porque você vai ter ponto, benefício, alguma coisa. Você sabia que aquele seu cadastro que você faz, sem você querer saber, sem você saber, ou sem você autorizar, porque isso é uma fraude praticada, muitas empresas, e aqui eu não vou mencionar, nem nome, nem que não faz o caso, senão posso ser até processado criminalmente por causa disso, mas muitas empresas pegam essa informação e revendem para quem? Para empresas farmacêuticas, porque ele constrói o seu perfil e começa a te vender. Aí você começa a receber no seu, por exemplo, no seu WhatsApp, mensagens, no seu Instagram, mensagens, no seu e-mail, mensagens de medicamento e outras situações, que é aquela questão do marketing. Hoje, se você procura alguma coisa na internet, você digita algo, parou de pesquisar, durante uma semana ainda vai aparecer aquela questão. Isso é realmente perigosíssimo, notório, né? E perigoso. Agora, doutor, então, o ideal é receber uma mensagem, porque a gente tem um acesso fácil, né? Então, Pix agendado, compra efetuada. Hoje é tudo tão fácil de você ir lá checar se realmente o cartão, se passou esse cartão, se o Pix foi, até comentei com o doutor, uma outra situação que tem acontecido bastante, Pix no valor de R$6 mil agendado com sucesso. Se você se não foi você que fez, se você não concorda com essa transação, clique aqui ou aperte 2. Isso. Né? Então, o ideal é checar pelos meios oficiais. Exatamente. Então, não vai olhar o SMS, porque até mesmo o cartão manda, você abastece o carro, Isso. passa ali o cartão. Na hora vem que você fez a compra e tá tudo certo. Uma maneira também da gente saber o que está acontecendo. Mas muitas vezes esse SMS ele é enviado a você, consumidor, de forma errada, criminosa, e aí você entra no desespero. Isso. Qual é a sugestão? Não falo nem dica, é uma sugestão, segue quem quiser. Eu falo isso muito para os meus alunos, para os clientes, enfim. Falo, não aproveite ou não se escore na questão da agilidade e da praticidade. Por quê? Porque a pessoa vai te mandar um link, ela vai te mandar uma informação. Se você não concorda, se você concorda, ignore. Se você não fez a compra, clique aqui ou clique no link. Quando você clica, você entra no jogo. Então, o que você faz? Normalmente você fala, não, vou clicar. Não faça isso. Entre você, pelo seu smartphone, ou você ligue, ou se você estiver na rua, vá até uma agência bancária, se for o caso, você toma iniciativa. É a mesma coisa, Denise, que nos golpes virtuais, e agora também nós estamos próximos aí a datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, Ano Novo, Páscoa, não importa. Eles vão te mandar
promoção de celular, por exemplo. Um celular modelo tal que custa 10 mil com um mega desconto de 6 mil. A pessoa fala, nossa, parcelado em 10 vezes, vou comprar. Aí ele manda o link, e agora eu também posso falar que é uma outra marca famosa, o Magalu sofreu muito com isso. Muito mesmo. Porque eles são marketplace também. Exatamente. Por serem marketplace, o que eles fazem? Eles criam páginas similares, mandam o link, você clica, você acessa o ambiente perigoso. Por aquele link, que muitas vezes é enviado num grupo de família, num grupo de amigos, num grupo da igreja, num grupo de futebol. Eu falo por pessoa de confiança, que a pessoa fala, nossa, lembra ontem quando nós saímos, você falou que você queria um celular? Vi aqui. A pessoa vai na boa fé para te ajudar. Então, se você viu ali, entra você no site. A compra tem que ser feita por esse aplicativo. Esquece. É golpe. 90%, 99%. Golpe. E os criminosos estão sempre um passo à nossa frente, sempre. né? Aconteceu isso na minha casa, minha família, que é bastante ligada à tecnologia, inclusive. Um site de suplementos, super famoso suplemento, a marca que já é consumida ali em casa. Olha só que tinha uma letrinha diferente ali naquele site, com patrocinado, inclusive nas redes sociais. Então, você acha que é o original, que é o oficial, exato, né? Oficial. E aí não era, o valor era baixo, né? Então foi um prejuízo baixíssimo, porém dá muita tristeza saber que esses passos não são utilizados para o bem, né? E olha só, você falou que foi um gasto baixo, pequeno. Imagina quantas pessoas... Né? Exatamente. Por um centavo... Quantas pessoas não são vítimas? Você multiplica, você soma, né? Exatamente, exatamente. Tem perguntinha do público? Nessa toada, a gente já vai para a pergunta do público que chega através do nosso WhatsApp. Anthony Elton, de Sergipe. É verdade que a Serasa foi condenada, doutora, a pagar indenização a quem teve dados vazados em 2021? Você estava falando sobre o vazamento de dados. Exatamente. Antony, obrigado pela pergunta, obrigado pelo envio aí, muito obrigado pelos préstimos da sua audiência nossa. Na verdade, o Serasa foi condenado, mas não é a todas as pessoas. Foi a um caso específico que poderia ser utilizado como paradigma. O que é paradigma? Como referência. Mas é uma situação específica, aplicada àquela situação específica, naquele caso pontual. Joia. Então, a gente está falando aqui dos golpes, né? Do que envolve Pix. O que está mais em alta hoje que a gente deve... Porque é época de Dia dos Namorados, exato, compras, exato. Né? Aí você não tem tempo de sair, você vai comprar pela internet. Hoje é muito comum. Exatamente. É difícil quem não faça compras pela internet. O que envolve Pix hoje que você acha importante a gente falar? É fundamental aos nossos telespectadores. Pessoal, entendam o seguinte. Tudo que é muito barato, desconfie. Por quê? Porque o barato sai caro. Não existe milagre. No final, alguém paga essa conta. Então, se você tem um produto que você vem querendo ou que você tem ciência que ele custa, por exemplo, R$100 e tem uma mega promoção e essa mega promoção está por R$30, são 70% de desconto. Será que é um desconto tão razoável, tão proporcional assim? Normalmente não é. Então, entre você naquela loja. Faça você o acesso. Outra coisa, recebeu alguma mensagem, mesmo que seja num grupo de amigos, familiares, por uma pessoa de extrema confiança, não clique no link. Nós tivemos um problema muito grave, Denise, no período da pandemia, que assim, eu falo que ladrão é tudo vagabundo, com todo respeito aos nossos telespectadores. E eles não tinham nem um senso, num momento de pandemia que as pessoas estavam passando fome. O governo federal, à época, liberou o saque do Fundo de Garantia. Aconteceu muito golpe. Muito, muito. O que as pessoas fizeram? Os criminosos criaram páginas da Receita Federal, do Portal Gov, e a pessoa mandava... Você sabia que você tem tanto para retirar? A pessoa desempregada, passando a necessidade em casa, ou com o seu salário reduzido, no mínimo 50%, precisando comprar. O que a pessoa fazia? Bom, posso retirar meu fundo de garantia. A pessoa clicava, ela digitava todos os dados, do outro lado, que nós brincamos da tela, estava o golpista, ele pegava aquilo, ele acessava o portal e ele fazia o saque.
E aí ele fazia o saque como? Ele fazia o saque, transferência para 1, 2, 3, 5 contas e a rastreabilidade esquece. Depois é muito difícil você rastrear. Nesse caso, ninguém se responsabiliza. É difícil você pegar, né? Você até consegue, mas assim, vamos utilizar exponencialmente. A cada, sei lá, 5 mil casos você vai pegar um. Cada 3 mil casos vai pegar um. Porque o volume é muito grande. Agora, dá mais, pensado no Pix aqui que a gente estava conversando, dá muito mais credibilidade quando você faz a transferência e tem o nome da empresa. Exato. Porque hoje, muita gente é empresário, tem sua pequena empresa, um pequeno negócio, mas o Pix, ou para você pagar, não vai para a conta jurídica, vai para a conta da pessoa física. Né? Então, às vezes, você está conversando com o nome ali da empresa, eu não sei que o dono da empresa chama Leandro. Exatamente. Então, o que você precisa fazer nessas situações? Depois eu quero falar com relação ao Pix, aquele adesivinho para você escanear. Isso é muito preocupante. Vou te falar um outro golpe e me lembra se eu esquecer, por gentileza. Tá bom. E aí, o que acontece? Então, se você vai fazer a compra ou pagamento, no caso, via Pix de uma empresa qualquer, seja, por exemplo, uma amiga, um salgadinho, um bolo, uma festa, ou um presente, alguma coisa, não importa. Confira com a pessoa. Manda você uma mensagem, fala o favorecido quem será. A pessoa vai ter que dar os dados. Ela vai ter que informar, será em nome de Leandro Nava, por exemplo. Então, não em nome da Nava Advocacia, por exemplo. Perfeito. Entendeu? Então, você já tem ciência. Se você vai fazer a transferência, porque normalmente o que acontece? O Pix já é rápido. Já é rápido. Você digita, só que ninguém presta atenção, porque na tela do banco, não importa o banco, não importa o seu aplicativo, na tela vai aparecer, porque isso é a instrução do Bacen, do Banco Central. Vai aparecer lá, antes de você liberar, ele confirme os dados. Então, amigos, amigas, leiam o que está escrito na tela. Confiram o destinatário. Confiram os dados bancários, confiram o valor, porque às vezes até mesmo você na correria digitou um 0 a mais, ao invés de você pagar R$21, você está pagando 210, por exemplo. A outra situação que é muito comum, a pessoa coloca um adesivinho de QR Code no estabelecimento e você vai pagar, escaneando. Só que aquele QR Code não é do fornecedor. O dono da empresa, alguém passou lá, colou o adesivo e foi embora. Em cima do adesivo da pessoa. Olha que loucura. No centro de São Paulo, nós tivemos um problema com 2 restaurantes assim. São clientes do nosso escritório. Eles aceitam pagamento via Pix, sem problema nenhum, e eles têm lá aquela plaquinha bonitinha, tudo certinho. O que a pessoa fez? Ela fez um adesivo do mesmo tamanho e colou com uma etiqueta em cima. A pessoa ia e pagava, eu paguei por Pix. E naquela correria do dia a dia, depois de uma semana foram ver. E foram ver o tamanho do prejuízo. Que às vezes está até na mesa do restaurante. Exato. Esse adesivo do QR Code, é claro que ele é feito para facilitar. Exatamente. Mas, então, de repente, donos de estabelecimentos, talvez não vale a pena colocar esse adesivo, né? Talvez seja melhor você deixar uma outra instrução ali, porque se qualquer pessoa pode tirar e colocar um novo. Aconteceu bastante golpe também, assim, por incrível que pareça, com a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Foi. Então a gente... Até hoje. Até hoje está acontecendo. Isso, exatamente. E se me permitir, eu só quero fazer um regresso muito rápido. Cuidado, você vai em restaurante. Tem a plaquinha lá, o cardápio digital. Acessa aqui o QR Code. Eu não acesso. Já não vou acessar mais. Eu sou um cliente chato. Eu falo, você tem um cardápio impresso? Não tenho. Então, você me empresta o seu celular? Não, é só o senhor escanear. Eu não escaneio. Por quê? Porque eu não sei o que eu estou escaneando. Porque para eu acessar, eu preciso dar um aceite. Eu não quero dar um aceite. Não estou dizendo que os restaurantes estão agindo de má fé. Não. Em hipótese alguma estou dizendo isso. Porém, pode acontecer de um terceiro agindo de má fé, colar ali um QR Code qualquer de acesso para que eu acesse o cardápio do restaurante. Eu clicando OK, é instalado um malware no meu celular e todas as informações ele é replicado para uma outra tela. Então, eu vou pagar, por exemplo, ele está vendo a minha conta do banco. Então, de novo, o doutor está dizendo que não é todo lugar que tem hipótese alguma. O cardápio online que isso acontece. Nada disso. Não, mas
Não são os fornecedores, são os criminosos que abusam podem se aproveitar Exatamente. dessa situação. Olha que absurdo. E agora, e perante a lei, assim, tem que ter a opção do cardápio físico. Obrigatório. Porque na pandemia a gente entendeu. Sim, mas era uma exceção. Mas era período pandêmico foi uma exceção. Passou-se o período pandêmico, aplica-se a regra. Não é um custo tão alto assim disponibilizar Tudo bem, é bonito, cardápio, é moderno, né? mas você tem que ter um cardápio. Tem que ter até mesmo para uma pessoa que, por exemplo, um deficiente visual, que ele quiser fazer a leitura em braille. E aí? Viu? Isso é muito bom. Eu estive num restaurante esses dias, essa semana, e não tinha o cardápio. Eu falei, mas cadê o cardápio físico? Eu gostava tanto, né? Desde a pandemia que eu não frequentava, não voltava a esse estabelecimento. Ai, não tem mais. Falei, poxa vida, era tão bonito. E aí a gente acessou ali. Pela comodidade. Isso. Facilita. Mas vale a pena. Então, tudo que aparecer no celular, aceite. Então, melhor não aceitar. Chama o garçom de novo, né? Porque o dono não está sabendo. É isso aqui mesmo? O dono não está sabendo. É isso aqui mesmo? Confere, não custa nada. Segurança. Com relação ao Rio Grande do Sul, não dá para acreditar que as pessoas se aproveitaram daquele... Muita gente. Se aproveitam ainda desse momento difícil aí do sul do país para... que as pessoas doam, achando que estão fazendo ali, fazendo benefício, né? Doando, enfim. Auxiliando uma desgraça, um socorro, né? Ofertando a sua possibilidade financeira. Infelizmente, as pessoas fazem isso até com doença. Né? Nós tivemos casos públicos aí que, exatamente, pegaram fotos de criança, até foi no Rio de Janeiro, a questão de uns 6 meses mais ou menos, a pessoa foi presa, porque o casal foi preso, na verdade, né? Porque eles pegaram a foto de uma criança que tinha uma doença rara e criaram uma vaquinha virtual. Para terminar, a gente ainda tem uns 2, 3 minutinhos, mas você vai ter que voltar, doutor. Por favor, volte outras vezes, tem muita coisa para a gente conversar e o papo muito agradável. Qual a responsabilidade? Então, vamos para o direito do consumidor. Qual a responsabilidade dessas instituições bancárias, por exemplo, quando alguém se aproveita ou quando acontece alguma coisa? Acontece alguma coisa, tem que ressarcir, tem que devolver. Hoje tem muita propaganda do banco alertando. Isso. E aí eu acho que é muito mais uma ferramenta jurídica do que a dica mesmo para o público, né? Exatamente. O que acontece? No direito, infelizmente, tem decisões para todos os cantos, todos os lados, e nós precisamos analisar a casuística, ou seja, caso a caso. Então, de uma forma bem rápida, em respeito ao nosso tempo. O que o nosso telespectador, Denise, precisa entender? Se os dados dele foram levados, apresentados a ele, e ele não forneceu, ocorreu um vazamento de dados. Quem é responsável pela manutenção, zelo, proteção e guarda? A instituição financeira. Ou quaisquer outras empresas. Então, como é que a pessoa sabe que eu tenho conta no banco A, B ou C e a agência conta é tal? É a própria agência, é o próprio banco. Se eu recebo uma mensagem assim, informando, então eu posso declarar minha boa-fé e aí você tem que ingressar com a ação, porque o banco não vai devolver. Isso é fato, não vai. Raríssimas exceções. O escritório trabalha muito com golpe de Pix. E aí, qual é a questão maior aí? A pessoa faz a transferência e tem o MED, que é o mecanismo especial de devolução do dinheiro. É uma portaria do Banco Central, que aqui, pessoal, presta atenção rapidinho nesses 30 segundos finais. Sofreu um golpe do Pix, caiu, depois a pessoa desliga na sua cara, porque assim é que acontece. Caiu o dinheiro, a pessoa desliga, ou depois de 2 minutos ela derruba você, bloqueia você no WhatsApp, no Instagram, em tudo. Liga direto para o seu banco. Fala, eu quero o MED, Mecanismo Especial de Devolução de Valor. O que é isso? Você vai informar que você caiu num golpe, que você não aceita aquela transferência, o seu banco é obrigação do seu banco contatar o banco que recebeu o valor e aí ele dá um comando administrativo e suspende aquele pagamento. Tem que ser rápido. Tempo, né? Muito bom. Rápido. @nava.advocacia lá no Instagram, @nava.advocacia, o WhatsApp é 11 98982 7459, o site é nava.adv.br. Fica o meu convite no ar aqui, doutor, volte, por favor. Beijo, obrigado. Obrigada, viu? A gente vai para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo, até já. Nós estamos de volta agora para falar sobre
a coluna, como evitar os problemas na coluna, dor na coluna, sempre muito comum. Será que toda dor na coluna revela algum problema que precisa de tratamento, precisa de alguma intervenção cirúrgica, por exemplo? Aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nosso convidado é o Dr. Felipe Luitem, ortopedista. Doutor, obrigada por ter vindo, alegria te receber aqui. Obrigado a você, Denise, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com os nossos telespectadores aí. Olha, dor nas costas é, assim, muito popular, é um tema que gera sempre muitas dúvidas. Tem gente que já é praticamente casado com a dor nas costas e que não mudou o estilo de vida, às vezes não completa nenhum tratamento, o médico passa ali um primeiro tratamento, a pessoa desiste e quando vai para o próximo médico volta sempre para estaca zero. Então, vou começar aqui perguntando da dor, tá? Que a gente sabe que a porcentagem ali, né, nas pesquisas da porcentagem de pessoas que têm ou já tiveram dor nas costas é muito alta, né? Toda dor na coluna é sinal de um problema que precisa ser tratado? Nem sempre. A dor, na verdade, ela pode ser, muitas vezes, um sinal de alerta, de que algo não está indo bem com a sua saúde e que algo precisa ser feito para evitar que aquilo possa se tornar uma lesão mais grave, né? A dor nas costas é uma das queixas mais frequentes nos pronto-socorros de ortopedia e de clínica de um modo geral. Então, muitos pacientes chegam com queixa de dor nas costas sem uma causa esclarecida. Então, você tem antecedentes, sem ter tido traumas ou sem ter nenhuma doença de base. Então, a prevalência de dor nas costas é algo muito grande. Por isso, a gente até brinca, às vezes, no consultório, que a dor nas costas ou você está tendo, ou você já teve, ou ainda vai ter, né? Legal. E agora, o que chama atenção é a frequência. Sim. São pontos que a gente deve, então, levar em consideração. Frequência, a intensidade dessa dor, o padrão dessa dor. Sim. E a gente deve levar em consideração a idade dessa pessoa? Também, todos esses fatores eles estão relacionados com a piora da sintomatologia, mas a dor ela é um sinal realmente de alerta do organismo de que alguma coisa não está indo bem. E essa dor ela pode ser causada realmente por algum problema biológico do próprio paciente, uma lesão própria da coluna, ou às vezes até de alguma estrutura que fica próxima à coluna e que eventualmente vai trazer o sintoma de dor naquela região, mas sem ser obrigatoriamente uma lesão da coluna. Por exemplo, pedra no rim, cálculo renal, que os pacientes têm crises de dor próximas à região da loja renal e é uma região próxima à região da coluna. Então, muitas vezes ele chega no pronto-socorro com a queixa de uma dor na coluna ou próxima à coluna, mas que na verdade não tem nada a ver com a lesão da coluna. Na maioria das vezes a gente precisa ver realmente, esclarecer a causa desse problema, que ele pode estar relacionado com a má postura, com trabalhos excessivos ou pesados, com sobrecarga, posições incorretas. Isso tudo vai estar sendo um fator de risco, às vezes, para poder gerar a inflamação e a crise de dor, né? Então, é importante a gente sempre pensar em alguma coisa de tentar prevenir que você tenha a crise. E aí entra a questão da boa postura, a ergonomia no ambiente de trabalho, a prática regular dos exercícios físicos, as mudanças de hábitos que nem sempre são fáceis de serem feitas, né? E mantidas, né? Exato. Às vezes você até começa, mas aí a dor ameniza ou cessa, aí você esquece. Exatamente. Voltou a fazer o que fazia antes, a dor volta. Exatamente. Agora, você falou de pronto-socorro, né? Da ida dessas pessoas ao pronto-socorro com uma dor aí que chama atenção. E cada um tem um limiar de dor. Então, às vezes, eu tolero mais a dor ou tolero menos a dor. Então, eu posso, meu limiar de dor é muito baixo, eu posso ir com mais frequência ao pronto-socorro, porque em mim tudo dói mais. Agora, o pronto-socorro, ele não é feito para um segmento. Então, se você está numa crise ali, uma dor muito forte, que você não consegue trabalhar, não consegue ter sua vida normal, você vai no pronto-socorro, normalmente com medicações injetáveis, vocês resolvem o problema. A gente fica novo em folha. Exato. Só que não resolvemos a causa do problema. Sim. A gente apagou aquele incêndio, Justamente. Que o hospital serve para isso. Né? Mas a emergência, na verdade, serve para isso, né? Então, quando você pensa no atendimento do pronto-socorro, ele é um atendimento voltado à urgência e à emergência. E, às vezes, a crise de dor, ela é uma emergência para o paciente. Porém, ela, às vezes, não é algo que vai ser investigado numa situação de emergência.
Então, você muitas vezes vai ser medicado, teve a melhora dos seus sintomas e você vai ser orientado a procurar um serviço de referência, um ambulatório, um consultório, para poder investigar aquilo mais a fundo e descobrir realmente a real causa daquela dor, né? A dor, na verdade, ela é um sintoma, que de várias doenças vão poder trazer esse sintoma. Para nós, na parte de cirurgia e da coluna especificamente, tanto a dor nas costas, ela pode ser um fator causado por alguma lesão da coluna, porém nem sempre só a dor vai ser um fator que vai nos indicar a necessidade de algum tratamento mais específico. Então, geralmente para nós, a gente sempre fica muito preocupado também com a questão dos sintomas neurológicos que o paciente possa apresentar. Que chamam mais atenção, Exato, né? e que geralmente vão estar relacionados mesmo ao esmagamento de tecido nervoso ou alguma lesão que seja de necessidade de tratamento cirúrgico, né? Tá. Então, na verdade, vai ao pronto-socorro. Pronto-socorro, normalmente, a gente faz exame, faz um raio-x, pelo menos um raio-x, se está com dor, vai descartar a fazer, urgência. Quebrou, né? Alguma coisa, não quebrou nada, está com algum risco de vida, não está com risco de vida. Só que aí vem uma questão que, assim, é pessoal até, uma questão minha. Sim. Na crise, quando você está com dor, a imagem, ela é uma fotografia daquele momento, sim, né? Então, na verdade, você pode encontrar ali uma situação que está mais proeminente ou aparece mais, porque eu estava com aquela dor. Então, na verdade, esse não é um exame que possa servir para dar continuidade ao tratamento, ao segmento, ou pode? Sim. Até serve, porque, na verdade, os exames que você vai fazer, eles vão mostrar uma evolução do quadro degenerativo. Tá bom. Porque o grande problema dessa dor na coluna crônica, ela está muito relacionada ao desgaste, ao envelhecimento, às sobrecargas que o corpo vai sofrendo ao longo da vida e das suas atividades do dia a dia, né? Então, aquele momento pontual do pronto-socorro, ele vai te dar uma imagem retratando aquele momento, mas que não obrigatoriamente é alguma coisa que vai estar relacionada com a evolução da lesão. E é algo que pode ir piorando progressivamente. Então, esse acompanhamento, o segmento após a avaliação de emergência é super importante, até para que você possa, às vezes, fazer exames mais específicos, que nem sempre vão estar disponíveis na emergência, para tentar fechar um diagnóstico mais preciso, né? Tá, então, aí sai do pronto-socorro, você vai estar com aquela dor ali. Mais controlada. Mais controlada, às vezes até resolvida. Sim. E tem que marcar consulta com o ortopedista. Deveria marcar consulta com o ortopedista. É importante, até para que você tenha realmente o diagnóstico de certeza, né? Naquela situação da emergência, da avaliação do pronto-socorro, o diagnóstico acaba sendo um diagnóstico de uma crise de dor. Tá. E você vai estar sendo tratado por conta daquela queixa que é a crise de dor. Para poder ir para casa, né? Exatamente, para que você possa ter ali uma melhora dos seus sintomas e possa estar sendo liberado para casa sem estar tão limitado por conta da crise de dor. Mas precisa esclarecer o porquê da crise de dor. Como eu falei, pode ser por conta de um problema renal, pode ser por conta de um problema da coluna. Pode ser uma coisa pontual, simplesmente, mas pode ser algo que vai exigir ali um cuidado. Exato, até porque a progressão do processo degenerativo, ele vai poder trazer piora dos sintomas e o agravamento da lesão, que pode levar muitas vezes à necessidade da cirurgia. E aí é importante de você já estar sendo acompanhado para que, se for o momento de ter a necessidade de alguma intervenção, você já possa estar o mais brevemente possível assistido ali pelo seu profissional de escolha, né? Aí marcou a consulta, foi ao ortopedista e aí sempre as questões. Ou você adorou a consulta porque o médico pediu todos os exames que você queria, ou você não gostou pelo mesmo motivo que você não gosta de fazer muito exame, sim, ou você achou que não valeu de nada essa consulta, você acredita que o médico não pediu nenhum exame? Nunca vi um médico que não pede exame, então a gente fica assim, é difícil ser médico, porque é difícil adivinhar o que o paciente quer e você não está ali para fazer o que o paciente quer. E isso é muito fácil, né? Então, você gostou mais desse porque ele falou que você queria escutar, né? Exato. Então, assim, esse não é o objetivo do médico, mas tem crescido e isso é o que todo médico fala, que a clínica é soberana e daí a gente entende que como você está se sentindo, o que você relata para o médico e o exame físico, clínico que ele faz ali, é muito importante, é mais importante do que o exame que chama complementar. Justamente, roubou minhas palavras. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutor, porque tem muito, não pediu o exame, não pediu o exame, aí fica difícil, né? Esse é um problema mesmo. Às vezes o paciente ele vai realmente com a esperança de que você vá solicitar algum exame que milagrosamente vai mostrar todos os problemas que ele tem. Mas infelizmente esse exame não existe, né? E tanto como você falou, os exames eles são exames
complementares. Eles estão para complementar você no seu diagnóstico, no seu raciocínio clínico. E aí, para isso, depende da queixa, da história da lesão ou da queixa, tempo de duração, sintomas associados, se há ou não outros sintomas neurológicos associados principalmente na questão da coluna, se já houve histórico de outros tratamentos. Então, isso tudo faz parte dessa investigação. E a mais importante delas é o exame físico. É você ver, o paciente está conseguindo movimentar, ele está se mexendo, ele tem uma compressão de raiz que traz uma alteração neurológica para o membro inferior. Isso tudo você vai estar avaliando no exame físico. E aí você vai pedir o exame complementar para justamente tentar justificar aquela sua hipótese diagnóstica. O exame ele chega para você tentar realmente comprovar aquilo que você está suspeitando que o seu paciente tenha. E, infelizmente, hoje em dia, o que a gente vê muito é o tratamento dos exames e não do paciente. Esse é o grande problema dessa questão de exames indiscriminados, né? De um monte de exame. Tem gente que gosta, né? Tem gente que não volta mais porque pediu muito exame, né? O médico que sabe se pede ou não. Acho curioso isso, porque os tratamentos pregressos, né? Os tratamentos que essa pessoa já tentou. Sim. É quase uma adivinhação do médico, né? Porque a gente também não sabe, não ajuda falando o nome do remédio, Sim. não ajuda. Claro que tem ali vocês já sabem o que é usado de primeira escolha, né? Perfeito. Mas ajudaria se o paciente também levasse essa informação, se fosse honesto dizendo, né, que, olha, eu abandonei o tratamento porque eu melhorei, abandonei o tratamento, ou não fiz fisioterapia, não fiz a mudança de hábitos, parece que tabagismo é extremamente prejudicial para a saúde como um todo, mas assim, para a coluna é um combo de destruição, né? Exatamente. Esse realmente é um problema, né? Porque você vê que esses pacientes eles ficam realmente vulneráveis e mesmo quando você tenta instruí-los ali em relação à melhor forma de tratar aquela lesão, muitas vezes eles são resistentes e no retorno, às vezes eles não vão referir isso para você. Você não é o médico que já está acompanhando ele, então ele já passou, às vezes, por outros especialistas. E quando ele vai passar na consulta com você, ele vai, às vezes, sonegar algumas informações, principalmente em relação a tratamentos que não foram executados de forma correta, né? E aqui vale um ponto. Eu entendo a frustração, porque às vezes é o 7º, 10º médico que você está passando, Sim. que às vezes os anteriores não entenderam que aquela dor te prejudica muito, né? Que o tratamento não está sendo eficaz, mas também tem o paciente, a pessoa que quer operar. Sim. Eu nunca vou entender isso. Quer operar de todo jeito, como se a cirurgia fosse o 100%. Então, eu não tenho que fazer nada, deixa o médico fazer, que ele estudou para isso mesmo, é super especialista, e como se você conseguisse resolver o 100%, assim, só pelas tuas mãos. Sim. Tem que sempre lembrar, o fator psicológico ele está muito relacionado com os sintomas de dor, né? Então, o estresse, a ansiedade, a tensão e a vida corrida de todo mundo hoje em dia faz com que todos sejam muito mais estressados do que eram antigamente. E isso está extremamente relacionado com o tensionamento dos músculos, que vai gerar o processo inflamatório e gerar a piora dos sintomas de dor. O problema relacionado a esses pacientes que sempre veem a cirurgia como a tábua das salvações é que ela não é a tábua das salvações. Ela é um dos arsenais terapêuticos que a gente tem para poder tratar a lesão daquele paciente. Mas nem sempre a lesão que ele tem, ela é de tratamento cirúrgico. Muitas vezes ela é de tratamento conservador, e às vezes um acompanhamento psicológico, uso de alguma medicação, a prática regular da atividade física e a mudança de hábitos, muitas vezes vão conseguir trazer um benefício muito grande para aquele paciente sem que ele realmente precise do tratamento cirúrgico. Então, a cirurgia é mais um instrumento de tratamento, não é a única solução dos problemas, né? E mesmo fazendo a cirurgia, tem que fazer depois a reabilitação, acompanhamento com fisioterapeuta, tem situações aí que podem vir por conta da cirurgia. Então, imagina, se precisar fazer mais do que uma intervenção, né? Sempre mais complicado. A cirurgia ela tem vários riscos, né? E riscos de óbito, infecções, complicações com relação às solturas de implantes que são usados em cirurgias, ou o próprio dano neurológico, de o paciente sair com alguma lesão de raiz ou de medula, de um procedimento cirúrgico. Então, é um procedimento que tem vários riscos, né? Apesar da segurança hoje em dia. É baixíssimo, o risco é baixo, entendo.
E aí eu me coloco como leiga e paciente, a gente se apoia nisso, né? Ah, mas hoje em dia é muito seguro. Mas se esse 0,001% vai que você é o 001 ali, for comigo, é meu 100%. Eu sempre falo isso, se for com os meus, né? Exatamente. Então, na minha casa é 100%. E aí ter esse cuidado da gente não se submeter a procedimentos sem que haja a melhor indicação para isso. E, às vezes, a dor e a resistência do paciente acaba indicando uma cirurgia, né? Sim, muitas vezes você acaba indicando o tratamento cirúrgico na falência do tratamento conservador. E a falência não é só porque fez e não deu certo. Às vezes o paciente ele não adere ao tratamento conservador. E o fato dele não aderir ao tratamento conservador vai trazer piora do quadro, vai trazer piora dos sintomas. E lá na frente você vai acabar tendo que recorrer ao procedimento cirúrgico, né? Fantástico. Outros diagnósticos podem ser feitos nesse meio do caminho? Então, você falou que às vezes a dor não está na coluna, mas não é só na coluna. Aí sempre penso aqui de uma fibromialgia ou de uma outra situação, uma outra doença ou condição que possa estar relacionada à dor, que o que mais incomoda às vezes é a coluna, ou algo que esteja na alçada aí do ortopedista. Às vezes ele vai para a coluna, aproveita e fala do joelho, do quadril, né? Esses outros diagnósticos podem ser feitos aqui? Sim, você como médico você poderia fazer a investigação e o diagnóstico de qualquer patologia. A questão é que dentro da minha área de atuação eu fico mais confortável em tratar os pacientes que têm a lesão realmente ortopédica ou lesão da coluna. E aí você encaminha. Exatamente. Perfeito. Uma vez diagnosticado alguma lesão que não seja da área ortopédica ou da área da coluna, a gente acaba encaminhando para que ele possa ter uma melhor assistência, um melhor segmento, né? Me corrija se eu estiver errada, mas tem algumas situações que às vezes até tem ali uma pequena alteração, uma degeneração mais importante, mas aí não casa com como a pessoa relata aquilo, né? Então, com a anamnese, o que ela conta, até tem uma situação ali, mas isso aí não dá essa dor. Então, esse combinado, né? Você pode tratar ali o que está, mas vai indicar. E às vezes muitas pessoas ficam chateadas com essa. Não, o médico, você acredita, ele me passou para outro especialista. Sim. É porque, se fosse fácil assim, o curso de medicina não seria tão longo. E não teriam tantas especialidade, né? Exatamente. Esse é uma coisa também bastante complexa ali, né? E esses pacientes realmente, muitas vezes, principalmente nos pacientes portadores de dor crônica, eles são pacientes que às vezes têm várias patologias associadas e eles merecem uma atenção às vezes multidisciplinar. Sim. Como eu falei, às vezes o problema nem é um problema físico obrigatoriamente, mas um problema emocional. E o fato dele estar passando por algum estresse no trabalho, algum estresse em casa, algum estresse dentro da família, faz com que ele tenha um tensionamento, uma piora daquela inflamação do tecido muscular, levando a uma piora dos sintomas, mas que não obrigatoriamente é uma doença que precisa ser tratada. E uma vez que ele tiver uma melhora desse padrão emocional, ou às vezes até um suporte emocional, ou uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, ele pode ter, às vezes, o auxílio do uso de alguma medicação, trazendo a melhora daqueles sintomas, sem que ele precise obrigatoriamente fazer alguma intervenção ou algum tratamento que no final não vai trazer melhora para aquela condição, né? Então, ele tem uma dor, mas você vai tratar com uma medicação para a dor, só que o fruto daquela dor é o problema psicológico e aquela medicação não vai conseguir trazer a melhora que ele espera. E aí acaba vindo a frustração do próprio paciente, de ter submetido a um tratamento que às vezes não trouxe um alívio que ele esperava, né? Vamos de perguntinha do público? Lógico. Tem uma pergunta do Ayrton. Se a gente puder colocar a pergunta do Ayrton, a gente esclarece essa dúvida. Olha lá. Tive uma dor lombar muito forte. Quando fiz os exames, era uma tendinite no quadril e inflamação nos adutores da coxa. Geralmente, doutor, tem essa relação de lombar, quadril e adutores? Obrigada, Ayrton. Ayrton, ótima pergunta. Tem uma relação muito importante, porque o esqueleto axial, que é a coluna e que dá sustentação para os membros superiores e para a cabeça, ele está centrado na bacia, que é onde você vai ter a emergência dos membros inferiores. Então, qualquer desequilíbrio nos membros inferiores, desequilíbrios na bacia, eles vão poder trazer sobrecarga para a coluna, podendo gerar processo inflamatório e até acelerar o processo de degeneração dessa coluna.
Então, os problemas de joelhos, de quadris, eles estão relacionados muitas vezes com problemas de coluna associados. Então, o paciente tem a dor no quadril, tem a dor no joelho e também vai poder apresentar a dor e o problema na coluna por conta dessa sobrecarga, né? Mais uma perguntinha que chega através do nosso WhatsApp. Vamos conferir o que chega para nós? Assim a gente ajuda o público que está em casa. Ah, não é a pergunta do WhatsApp, foi pelo telefone? Então a pergunta é a seguinte: se a dor na coluna, ou se a dor de cabeça pode vir, se a dor de cabeça pode ter uma causa de um problema na coluna, doutor? Essa também é uma pergunta muito frequente no consultório. O que a gente sempre orienta ao paciente é a localização dessa dor. Ah, legal. As raízes cervicais, elas vão ter uma inervação até a base do crânio, né? Então, dores que pegam acima da base do crânio, região do topo da cabeça, frontal, temporal, geralmente não estão relacionados a problemas de coluna. E aí entram no diagnóstico diferencial das cefaleias, as cefaleias tensionais, as migrâneas, as enxaquecas. E aí vale uma investigação neurológica associada, né? Então, os sintomas de dor que pegam na região da base do crânio, essas sim podem ter relação com a coluna cervical. Mas dores que vão pegando em outras partes do crânio ou da face, muitas vezes já não tem relação com a coluna, até porque a inervação da face do crânio é feita por pares de nervos cranianos que ainda estão dentro do crânio e já não estão relacionados com a coluna. Você falou de sintomas aí que podem ser de ordem neurológica, quando o problema na coluna é mais severo, mais importante. Pode haver uma paralisia parcial e passageira, a ponto da pessoa não... Ela ficou ali, ela achou estranho, pode até envolver incontinência urinária e fecal, né? Que isso chama muita atenção, mas passageira. Ou não conseguiu levantar, não conseguiu fazer uma atividade porque teve uma paralisia, mas antes mesmo de pensar, ou da família saber, e passou. Geralmente, os sintomas de parestesia, que são sintomas de alterações de sensibilidade, eles já estão mais frequentemente associados nas crises. Os sintomas de paresia, que envolvem a paralisia de alguma musculatura, esses já envolvem lesões neurológicas mais crônicas, já mais graves. Então, a primeira alteração neurológica que a gente vai perceber sempre é a alteração sensitiva. Se já começa a ter alteração motora, é um sinal de que aquela lesão já é um pouco mais grave e que pode, muitas vezes, precisar de algum tratamento cirúrgico. E se o paciente ele vem com essa queixa de incontinência urinal ou fecal, isso geralmente indica uma situação de compressão de medula e é algo que pode indicar necessidade de cirurgia de urgência, para evitar que o dano neurológico seja ainda mais grave, né? Então, é importante, mesmo que passou. É importante investigar, nem que seja para fazer um exame, ver que tem a lesão, mas ela está estabilizada, melhor do que não saber e a lesão ir piorando. Mas né? o que você falou, então, que é mais comum de estar na crise e depois você reaver aí, é a questão da sensibilidade. Sim, então geralmente vem além da crise de dor, a dor irradiada, vem associado os sintomas de formigamento, dormência, queimação, cãibra. Então, esses sintomas geralmente de irradiação para o membro inferior, eles estão muito relacionados na crise de lombocetalgia. Agora, se já começa a aparecer sintomas motores, você já vai começando a ficar um pouco mais preocupado de que aquela lesão realmente é um pouco mais grave, né? Eu vou passar os contatos do doutor, @Dr. Felipe Luiten, @Dr. Felipe Luiten, e o WhatsApp é 11 99938 8360 e o outro telefone, o DDD, também é 11 4799-3341. Eu adorei te entrevistar, Perfeito. aprendi Obrigado. muito, doutor. Volte outras vezes, Obrigado. por favor. Foi um prazer, precisando, estarei à disposição. Muito obrigado. Foi um bate-papo muito agradável, mas antes de encerrar sua participação, vou fazer uma pergunta, vou te pedir uma consideração aqui final para que eu chegue até o meu recadinho. Sim. E hoje o que a gente pensa com a longevidade é de ter autonomia enquanto a gente viver, né? E aí a estatística, a expectativa de vida vai nos colocando cada vez mais para frente, né? Justo. A gente quer conseguir se vestir sozinho, ir ao banheiro sozinho, escovar os dentes, qualidade de vida. E muitas vezes
é a atividade física que vai garantir isso, é o cuidado e o carinho com a coluna. E se você já tem um problema mais jovem, levar isso a sério. Sim. Dá um recadinho para quem está em casa. Perfeito. E sabe que aos 20 anos, aos 30 anos, não é tão frequente ter o problema, mas hoje os 40 são os novos 20, né? Exato. Tá longe ainda, né, doutor? Tão jovem. Sim. E aí, às vezes, a gente não dá a importância necessária. E assim, tem mais de metade da vida para frente ainda. Justamente. Dá esse recadinho para quem não leva isso tão a sério, para que a Perfeito. gente possa ter uma coluna mais saudável. Acho que o grande recado que a gente acaba querendo deixar aqui é para que as pessoas elas tenham em consideração de que a medicina preventiva ela é muito mais barata e eficaz do que a medicina curativa. Então é muito melhor você se prevenir de uma lesão e aí a partir daí ter uma alimentação saudável, evitar hábitos e vícios que são danosos à saúde e, mais importante, manter hábitos saudáveis com relação à prática de exercícios físicos. Se isso não estiver sendo respeitado, infelizmente, o relógio ele está correndo para todo mundo. E esse tempo correndo vai acelerar o processo de envelhecimento e o desgaste mediante as suas situações de vida. Então, se você tem esforços, trabalhos pesados, posições incorretas, faz uso de substâncias que não são saudáveis, é um paciente que fica muito acima do peso e não controla esse peso, certamente isso vai atrapalhar na sua saúde e vai cobrar o preço lá na frente, né? Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de sensibilidade nos dentes. Você tem? Sabe como é desagradável, né? Limitante e bruxismo. Também já fez aí o diagnóstico de bruxismo. Muita gente, depois da pandemia, se tornou um apertador aí dos dentes. A gente vai entender esse cenário na entrevista de agora. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Quem está conosco e tira as nossas dúvidas é a doutora Patrícia Almeida, cirurgia dentista, especialista em reabilitação oral. Doutora, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Ai, obrigada, eu adoro estar aqui. Já é a segunda vez que a gente vem, é ótimo tirar a dúvida de todo mundo, muito bacana. Tem participação do público, né? A gente conta com a participação de quem está em casa. Envie sua pergunta para que a doutora possa te ajudar respondendo aí o questionamento. Vou começar por sensibilidade dos dentes. Tem uma causa, é uma questão da própria composição do dente, porque algumas pessoas têm muita sensibilidade, outras têm um pouco, então não conseguem dizer muito quando é que essa sensibilidade vai vir ou não, e às vezes ela é bem pontual, e outras pessoas simplesmente não têm, podem tomar um líquido fervendo e um outro super gelado que não vão ter nenhum desconforto, nenhuma sensação ruim. Como que você explica isso? Bom, na verdade, primeiro de tudo é saber por que você tem essa sensibilidade, tá? Se tem alguma lesão aí que não é cariosa ou até mesmo uma cárie que você não sabe que está causando isso. Então até cárie pode gerar sensibilidade. Exato. Então assim, você tem que ir ao dentista para ele saber e detectar por que você está tendo essa sensibilidade. Se é por alguma lesão, que pode ser uma cárie, pode ser uma lesão causada pela sua escova de dente, uma bifração, uma erosão. Então, assim, descobrimos o que é isso, descobrimos por que a gente está com essa sensibilidade, aí a gente vai tratar. Lógico, tem alguns pacientes que não tem nada disso, não tem cárie, não tem uma lesão ali de erosão, nem a bifração, e tem sensibilidade, porque o dente dele é um pouco mais sensível. Mas não é sempre. Na maioria das vezes, o paciente que apresenta sensibilidade é por alguma retração na gengiva ou por uma cárie que nem sabe que está ali. Então, o importante disso é o diagnóstico. Vamos saber por que você está tendo essa sensibilidade. Muito legal. Então, quando você fala de cárie, eu já estava pensando na sensibilidade dos dentes, quando a pessoa já tem certeza que não tem nenhuma outra questão. Tá com a manutenção em dia, limpeza, cuidados, né? E é curioso porque até essa questão de cárie, é claro que o ideal é que a gente viva sem cáries, mas tem até uma questão importante da qualidade da saliva, né? Então, de repente, podem ser duas pessoas com hábitos iguais, né? E uma pode ter cárie, a outra não.
né? Então, existem outras questões envolvidas, mas eu não tinha lembrado da questão da cárie. Então, nossa primeira tarefa. 2 vezes ao ano a gente tem que visitar o dentista, pelo menos. Porque se você está mais propenso a ter cárie, por exemplo, ou se você tem alguma outra questão, se você sabe que sua higiene não é perfeita, exato, e tem gente que assume isso e está tudo bem. Você tem que ir com mais frequência. Quem vai te dizer é o teu profissional, o teu dentista que cuida de você, vai conhecer, sim, porque às vezes não tem como enganar o dentista, né? A gente já conhece o paciente. Não tem como enganar. Fez tudo, a limpeza perfeita. Passou o fio dental? Passei. Isso. A gente descobre que não. Isso, perfeito. A gengiva conta. E não adianta tentar enganar que eles estão vendo aí. A gente está literalmente ali... sendo vigiado pela gengiva. E também muito vulneráveis, porque a nossa posição ali do paciente, você está lá com a boca aberta, então tem que confiar. Sim. E o mais legal é quando você elege um profissional para cuidar da sua saúde bucal, né? Exato. E ele cuida de você, assim, ao longo da sua vida. É o que eu sempre falo na nossa clínica, né? O dentista, ele tem que ser que nem seu médico. Perfeito. Você tem que ir no mesmo dentista sempre. Então, você tem que procurar um dentista que você tenha afinidade com ele. Para cada 3, 4 meses, você vai retornar no mesmo. Por que eu digo isso? Principalmente porque você tem que conhecer o paciente, os hábitos do paciente. Uma vez por ano, a gente pede um exame mais específico. A gente estava falando de exame agora com o doutor. A gente pede um exame específico e a gente faz comparações de ano a ano para saber se está tendo alguma coisa diferente ou não. Que exame? Um raio-x panorâmico, que a gente chama. Então, assim, se o paciente já é nosso paciente, a gente vai ter isso do ano anterior, vai começar a ter desse ano, do ano seguinte, para ter comparação. Quando o paciente ele vai assim, aleatório, essa semana eu vou em você, aí na outra semana eu vou no outro doutor. Você não tem esse conhecimento. E é muito ruim isso para o paciente e para o profissional. Não tem o histórico, não né? tem, é não muito sabe ruim. Como são os hábitos. De 6 em 6 meses, como é que tá aquela boca? Exato. Né? Precisa encurtar esse tempo, isso aí só conhecendo para Só conhecendo. Legal, então pode ter motivo de cárie, que dá essa sensibilidade, e não é só com quente e frio, né? Não, e com doce. Com doce. Com doce também. Quando o paciente já é seu paciente e ele vai todo ano certinho, a cada 3 meses ou a cada 6 meses, e ele é um paciente que tem os dentes mais sensíveis, aí a gente abre mão de alguns produtos para sensibilidade. Agora, quando é aquele paciente que você sabe que ele pode ter uma cárie ou que ele está escovando muito dente forte, que a escova dele abre que nem uma flor, você vai lançar mão de outras técnicas de escovação diferente. Até mesmo essas escovas elétricas ajudam muito quando o paciente tem esse tipo de lesão que causa uma sensibilidade. Então, assim, quando o paciente tem essa sensibilidade, não é só com quente, não é só com frio. Doutora, por que eu tenho sensibilidade com o doce? O doce, ele entra dentro dos túbulos dentinários e ele faz como se fosse... ele faz uma movimentação de água ali dentro. E é por isso que você sente dor quando você está comendo um doce. Diferente de um salgado, ele faz uma mudança híbrida. Não, ele faz uma mudança híbrida. Tá? Dentro do túbulo dentinário. Por isso que a gente fala assim, nossa, mas com doce isso acontece, mas com salgado não, por causa dessa mudança híbrida de pH dentro do túbulo dentinário. O que é um túbulo dentinário, doutora? O nosso dente, ele não é uma parede lisinha. Ele é como se fosse, como diz a doutora Priscila, um chocolate soufflé. Sabe aquele cheio de buraquinho? É airado. O nosso dente, exato, airado. Então, ali naquele lugar, ele tem passagens que vão até ali a polpa. E é por isso que você sente uma sensibilidade no dente. Muito legal. Então, e aí já um ponto de partida para consumir menos doce, né? Porque é muito difícil. É difícil, né? Mas aí você pensa, a alimentação já não te favorece. A escovação não está 100%. Tá precária. Não está passando o fio dental conforme deveria, né? Na frequência ali e todo dia. Então, todos esses fatores são importantes, né? Na verdade, assim, a escovação, o que eu sempre falo, tá? Qual que é o melhor dos mundos? Escovou o dente depois de todas as refeições e passou o fio dental. Doutora, não consigo, trabalho na rua, meu tempo é muito corrido e é difícil passar fio dental e tudo mais.
antes de dormir, você tem que ter esse hábito. Caprichar. Por quê? Porque demora 12 horas para a placa se formar no seu dente. Se você conseguiu, pelo menos à noite, fazer essa higiene ok, você não pode de jeito nenhum dormir sem escovar o dente nem passar o fio dental. Isso é assim, é um tiro no pé. Se você dormir sem escovar o dente e passar o fio dental, a sua produção de saliva vai diminuir ali naquele período e é aí que a cárie vai virar a sua amiga. E é legal falar sobre isso, porque as pessoas falam assim, Denise, mas se eu passar 8 horas durante o dia sem escovar o dente, qual a diferença de eu passar essas 8 horas à noite? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque dormindo a gente produz menos saliva e é um ambiente propício para proliferação de tudo ali, né? Então é mais prejudicial você dormir sem escovar os dentes. E aí esse momentinho, aí não tem desculpa. Eu tô atrasado, não tenho tempo, se organiza, cria essa rotina que tem que fazer. Sim. Legal. E aí então, se a pessoa tem cáries ou a retração de gengiva, cáries você vai resolver, vai tratar. E a partir daí você vai estabelecer uma rotina diferente. O creme dental de quem tem sensibilidade é diferente, precisa ser diferente. Você falou das escovas elétricas, né? Uhum. Que até elas param de trabalhar quando a pressão é muito forte. Então, isso é fantástico. A minha única questão com as escovas é porque elas ainda não são acessíveis para todo mundo, porque elas ainda têm um custo que já melhorou muito, mas ainda não é como uma escova de dente tradicional, né? Não, não é. Assim, a escova elétrica, ela é maravilhosa, né? Porque ela realmente tem esse tato de pressão. Algumas têm esse tato, se você fazer muita força, ela vai parar de trabalhar. Fantástico. Só que, quando você tem uma sensibilidade já instalada ali por uma retração de gengiva, vai ser muito difícil a gente recuperar essa gengiva. Então, você tem que abrir mão das suas pastas de dentes só para sensibilidade. Por que que a pasta de dente para sensibilidade é diferente? Elas têm substâncias que elas fazem um tamponamento nesse túbulo dentinário, tá? Então, ele faz esse tamponamento e não permite que entre ali o líquido que causa aquele choquinho e dor, tá? Então, por isso que essas pastas de dente são diferentes. Então, funciona. Funciona muito. Hoje, no mercado, existem várias marcas. Tem 3 marcas mais famosas. Elas funcionam, sim. Não tem como falar assim, nossa, estou com sensibilidade, nada funciona. Funciona. Desde que você saiba por que você está com sensibilidade, a gente tem que tratar ali, não fazer um tratamento paliativo, saber a causa da sensibilidade. Legal. Quem tem sensibilidade, pode fazer clareamento dental? Pode. Desde que você faça com um profissional. Porque essa é uma questão, né? Desde que você faça com um profissional, não compre aí de qualquer jeito na internet, chegue e fala assim, você pode, por favor, me ensinar a usar isso aqui? Não, gente. Existem substâncias e substâncias. Se o paciente é aquele paciente que que apresenta uma sensibilidade um pouquinho mais exacerbada, infelizmente, a gente vai ter que tratar ele diferente quando a gente vai fazer um clareamento. Então, já vai usar a pasta de sensibilidade, já vai fazer uso da substância para clarear o dente menos invasiva do que um paciente que não tem sensibilidade. Então, o clareamento, ele é feito para todo mundo, desde que você está fazendo aquilo com um profissional habilitado para fazer. Perfeito. Concentração, o tempo de ação, isso é só o profissional vai saber te falar. Exato. Inclusive, se houver necessidade, que hoje acontece muito, da gente levar para casa. Mas aí é o produto que você vai me dar, que pode ser diferente daquele que eu faço no consultório. Que aí fica menos tempo, deve ser mais forte, mais concentrado, tá ali na sua supervisão, então tá tudo bem. Então, ele é totalmente diferente. É indicado, né? Sim. Tem que ser bem indicado. Vamos com a perguntinha da Margarida Ramos, de Recife, Pernambuco. Ela mandou através do WhatsApp. Boa tarde, gostaria de saber se alguma fruta ácida provoca sensibilidade nos dentes. Boa pergunta, Margarida. Obrigada. Margarida, querida, olha, vou te falar, sua pergunta foi maravilhosa. Quando a gente tem uma alimentação muito ácida, a gente causa uma lesão não cariosa no dente chamada erosão. O que é isso? É quando
o ácido, ele vai desgastando o esmalte. Quando você desgasta o esmalte, que é a parte mais dura do dente, você expõe a dentina, que é a parte mais frágil, que os túbulos dentinários estão ali maiores. Então, você tem uma sensibilidade muito maior. Então, sim, uma alimentação muito ácida, ela causa uma sensibilidade e ela danifica o seu dente. Porque danifica o esmalte. E tem como voltar o esmalte pro dente? Não. Não, né? Sim, a única coisa que você tem para fazer ali é uma restauração para não ficar exposta essa não dentina. ficar exposta. Mas você falou que o esmalte também é a parte mais forte do dente. nosso dente, então a gente tá perdendo. Fica mais fácil quebrar dente. Sim, se sim. não tem o esmalte. Fica. Né? Ele fica mais sensível, né? Fica mais sensível já como um todo. Vamos de perguntinha? De novo, WhatsApp. Quem manda pergunta é a Marivalda. Boa tarde. Gostaria de saber, ela manda aqui a perguntinha, a Marivalda. Tô com um problema sério, eu aperto muito os dentes e sugo a saliva sem parar. Isso acontece depois que ela extraiu um dente. Ela fica engolindo a saliva todos os minutos. Não sei se aumentou essa produção de saliva dela, se a saliva está de qualidade pior. Pode me ajudar? Ela pede essa ajuda, doutora. Então, na verdade, no caso dela, a gente tem que saber qual foi o dente, por que ela fez essa extração. Se nessa extração teve alguma coisa de diferente, porque uma retirada do dente, uma exodontia que a gente chama, não tem interferência direta na produção ou não de saliva. Tá. Né? Então, a gente tem que saber todas essas informações para poder ajudar a nossa telespectadora. Nesse caso, quando a gente vai fazer uma exodontia, não tem nada a ver com a produção de saliva. O que tem a ver a produção de saliva? Algum medicamento que você está tomando, que talvez ela pode ter associado com isso, mas pode ser também algum medicamento que ela está tomando, alguma mudança na alimentação dela está ocasionando uma hipersalivação. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo exatamente no caso dessa nossa paciente. E é da alçada do dentista, então... Sim! Tá te incomodando e tá, porque ela tá dizendo que ela tem que engolir a saliva todos os minutos, então ela isso está prejudicando a comunicação dela, porque tem que parar para engolir mais vezes, né? Então tem muitos fatores, precisa buscar o dentista. Tem que buscar urgente o dentista. Legal. Vamos falar de bruxismo? Vamos. O apertamento, o ranger de dentes, tá mais comum do que antes? Depois da pandemia aumentou o número de pessoas que têm bruxismo? Aumentou. Infelizmente aumentou, devido ao estresse que a gente teve na pandemia, né? Devido à ansiedade ter aumentado. A pandemia vai acabar, não vai acabar, estou em casa, estou preso, não posso sair, não posso fazer nada. A ansiedade do paciente aumentou muito. Com relação a isso, o bruxismo veio logo na sequência, né? Então, o que é o bruxismo? É o apertamento involuntário do dente, causado por esse músculo que a gente tem aqui, o masseter. Tem pacientes que eles só apertam o dente à noite. Então, o bruxismo, ele pode ser à noite, que o paciente morde, aperta, faz sucção da bochecha e ele faz o ranger, tá? Isso acontece à noite. Durante o dia, existe um bruxismo que a gente fala que é de vigília, que o paciente fica contraindo isso, que é assim, ó. Ele fica com esse músculo a todo momento contraído. Então, ele fica fazendo força de um dente contra o outro. Isso acontece muito por conta do estresse e da ansiedade que os pacientes se desenvolveu. Mas também pode acontecer por alguns medicamentos psicotrópicos que os pacientes estão tomando, que desenvolve isso. Agora, pode quebrar dente, você pode ter prejuízos aí que... sem contar a ATM, tá? Então, pensar no que vai levar a pessoa, doutora, quebrei os dentes e agora preciso de ajuda. Mesmo quando isso não acontece, a pessoa faz esse apertamento, a ATM já está sobrecarregada. Qual tem solução? Qual é o tratamento? A plaquinha, então, você falou que pode ser acordado, dormindo, mas normalmente a recomendação é para usar quando for dormir, né? De que material é essa plaquinha, para que ela serve? Olha, essa plaquinha ela é feita exclusivamente para se usar
à noite, tá? Ela é uma plaquinha feita para cada paciente. Ela é de um material rígido, de resina acrílica. Essa plaquinha, ela não pode ser mole, de silicone. Muitos pacientes chegam no consultório com a plaquinha mole. A gente não pode usar aquela plaquinha. Por quê? A plaquinha dura, ela foi feita para fazer uma desprogramação neural. Perfeito. O que é isso? Você vai mostrar para o seu músculo que o que ele está mordendo não é duro. Então, ele vai fazer uma sinapse mostrando que, opa, isso que eu estou fazendo é errado, então eu tenho que parar. Quando você usa uma plaquinha mole, você fica... Dá mais vontade de Dá apertar. mais vontade. Sim. E aí você piora o quadro. Então, essa plaquinha é feita só para usar à noite, com um material extremamente rígido, com uma altura que a gente, normalmente é 2 milímetros, mas vai ser feita de acordo com o grau de dificuldade de cada paciente. E para dar esse conforto, né? E para dar esse conforto. E ela é feita na parte superior, Tá. não é feita na parte inferior. Não é o moldezinho do clareamento. Se Não tá é. usando a moldeirinha do clareamento, tá errado. Totalmente. Não é para usar. Do clareamento é para o clareamento, e o clareamento você faz com a orientação do dentista também. Vou deixar o contato aqui, o Instagram, @odontologia.almeida. @odontologia.almeida. Gostei dos destaques que a gente trouxe aqui, que assim, pelo menos 2 vezes ao ano, mas siga sempre a orientação do teu profissional, porque pode ser que você precise ir mais vezes e sempre é mais barato fazer prevenção. Então, Verdade. é muito melhor, né? Muito melhor. Vai lá, visita o dentista, no final ainda você... Pode tomar um café? Pode. Pode, né? Pode. Toma um cafezinho, Pode tá tomar um ótimo, café. né? Isso. Obrigada, doutora, por ter vindo. Uma alegria te receber aqui, viu? Obrigada, eu adoro estar aqui com você. Volte sempre. Obrigada pela companhia, pela audiência, por ter ficado conosco aqui durante toda essa semana. Final de semana vem aí, aproveite bastante, curta a família. Te vejo na segunda. Tchau.